Olá, meu amigo e amiga. Apesar de muitas pessoas não terem percebido, a figura do ex-presidente da República, o chefe da Orcrim, o senhor Jair, no dia de ontem, ele simplesmente pavimentou seu caminho para Papuda, outra instituição prisional congênere, levando junto todos os membros da sua Orcrim. Mas o que se vê hoje nas redes sociais é sempre esse olhar fantasioso de que ele fez ali uma aparição extraordinária, enfim, ele desmontou uma série de narrativas, etc, etc, etc. Mas você que está aqui no nosso portal sabe, desde o começo, que a audiência de ontem era uma audiência para se interrogar o réu. É uma última possibilidade que o réu tem para convencer o magistrado, no caso, os magistrados, de que o crime não houve, que não há provas contra ele, de refutar, de apresentar ali as suas razões, de emocionalmente transmitir para os julgadores uma sinceridade. Será que esse objetivo foi minimamente alcançado pela defesa do senhor Jair, pela estratégia que foi montada dos seus advogados? E os outros? Pois bem, hoje nas redes sociais ainda tem muita gente mentindo, muita gente iludindo esse conjunto de pessoas que ainda acreditam na figura do inelegível. A grande pergunta é: qual será o nível da ressaca moral, a ressaca intelectual, a ressaca que essas pessoas sofrerão quando a figura finalmente for para alguma cadeia? Na melhor das hipóteses, já começa a pavimentar agora também um pedido de prisão domiciliar. Mas será que isso no final da história acontecerá? Vou conversar com vocês aqui, trazer algumas cenas, vamos desmontar mais algumas situações que estão sendo apresentadas por essa extrema-direita, mas antes de mais nada, quero te agradecer por estar aqui no nosso portal, num dia como o dia de hoje, depois da nossa maratona, em que nós tivemos mais de 600 mil visualizações aqui nos nossos encontros, o que é muito bacana e elas continuam a ser reproduzidas, as pessoas estão fazendo cortes aqui. Então, é muito legal, muito gratificante. Foi uma maratona que nós não esperávamos que acontecesse, mas demonstrou, pelo menos dessa forma, né? Porque estavam previstos os depoimentos até sexta-feira 13. E o ministro Alexandre de Moraes, ele como um trator, como uma máquina, ele fez essas audiências todas que estavam restando no dia de ontem. Foi um negócio extraordinário, mantendo um equilíbrio, uma sensatez e não refutando coisas que os réus estavam apresentando ali, porque, de fato, ele nem pode fazer isso, mas as pessoas que são desse universo paralelo não sabem disso. Bom, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora a se inscrever aqui e fazer parte aqui das nossas conversas, das nossas discussões. Se você gostar dos nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha e, se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, eu quero começar aqui com vocês chamando a atenção de algo que passa totalmente despercebido aqui no Brasil, que é a cobertura absolutamente infame que os grandes veículos de comunicação estão fazendo desse momento histórico, principalmente a Rede Globo de televisão, que é a televisão mais vista no Brasil. Então, no Jornal Nacional, eles tratam dessa história toda que foram anos de um Orcrim conspirando contra a nossa democracia, como um fato jornalístico que divide as atenções com o jogo Brasil e Paraguai, e a taxação de IOF e outros assuntos. Fica ali no meio da história. É como se tivéssemos no mundo se descoberto ali o Holocausto e todos os dramas do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, massacres assim, e de repente se desse ali um espaço para a vida das araras azuis, que são importantes, enfim, mas se cuidasse ali da invasão de caramujos em alguma cidade, assim, é uma coisa absurda. Eles trataram com uma certa trivialidade jornalística, algo que é histórico. Nós nunca vimos no nosso país um conjunto de generais sentados nos bancos dos réus, depois de conspirarem contra a nossa democracia. A televisão não fez um histórico porque que esse episódio de ontem e de anteontem aconteceram. Não chamaram atenção qual foi o comportamento golpista desse traidor da pátria, esse vigarista junto com seus filhos e a sua Orcrim contra o nosso povo. Então esse negócio é deplorável, né? Percebam só o tom da abertura do jornal. Vamos lá. Pouco depois das 2 da tarde, Alexandre de Moraes começou a interrogar Jair Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República acusa o ex-presidente de ser o chefe da trama golpista. Não é a Procuradoria-Geral da República que acusa o Bolsonaro de ser o chefe de uma trama golpista.
ela também acusa, mas os fatos jornalísticos deveriam mostrar para a sociedade o que aconteceu. Em função dos comportamentos de Bolsonaro, aí sim poderia ser ilustrado. A Procuradoria-Geral da República, depois da apuração da Polícia Federal, com as comprovações dos documentos, aí sim. Mas, estrategicamente, é apresentado jornalisticamente de uma forma séptica. Confiram. Bolsonaro negou que tenha tratado com comandantes militares sobre um golpe de Estado no Brasil, ou que tenha avaliado prender autoridades. Mas o ex-presidente disse que discutiu com a alta cúpula militar possibilidades constitucionais para contestar o resultado das urnas. Possibilidades constitucionais de alterar o resultado. Vamos para o inferno, né, meus redatores? Vamos para o inferno. Será que vocês não conseguem discernir o que aconteceu para informar as pessoas? Né? Mesmo tendo perdido as eleições presidenciais de 2022. Sentado entre dois advogados, o ex-presidente Jair Bolsonaro iniciou dizendo que a denúncia contra ele não procede. É verdadeira a acusação que lhe é feita? Não procede a acusação, Excelência. Excelência, né? Bom, enfim. Então, esse é o primeiro registro que eu queria fazer com vocês. Depois vem, né? O Bolsonaro colocando nas redes sociais dele corte que, olha, falei isso aqui, nesse ponto aqui, parecia horário eleitoral, né? Bem, onde comecei a criar inimizade cada vez maiores, desde o começo do meu mandato, foi na escolha de pessoas para... Aí falou do governo dele, que fez a transposição do Rio-São Francisco, aquelas mentiradas todas que a gente já sabe, mas para as redes sociais dele, mas qual é o efeito disso? Como eu salientei aqui algumas vezes com vocês que acompanharam a nossa maratona, eu falei isso várias vezes. Esse interrogatório de ontem, de anteontem, esse interrogatório é a fase final, é a última oportunidade que o réu tem de ficar frente a frente com o magistrado para tentar mostrar para o magistrado que as acusações são falsas, são infundadas, que houve erro, que houve discrepância, que não é aquilo, mas tem que mostrar a sua tese, a sua verdade, né? Mas a verdade para a criatura é um negócio impossível de acontecer. E o objetivo é convencer o magistrado da sua inocência. Aí eu pergunto para vocês, perguntei várias vezes ao longo da nosso acompanhamento, vocês acham que o que a figura disse, o criminoso disse, terá a força, o condão para alterar aquilo que está apresentado nos autos que foi apurado? Todas as verdades que foram coletadas ali? Será que vai ter algum ministro que vai dizer assim, eu vou inocentar o Bolsonaro porque ele está confessando que é um covarde, é um falastrão, é um irresponsável. Então é o seguinte, ele fala muita besteira, cometeu muitos crimes pelas agressões que fez, ele estava à frente da nação, mas ele é um idiota. Na verdade, ele não quis fazer absolutamente nada, ele nunca quis atacar ministros, ele nunca quis conspirar contra a nossa democracia, ele nunca fez nenhum tipo de desmando, ele nunca fez nenhuma ameaça, nunca recebeu generais, nunca estudou minuta de golpe, enfim, todo mundo é mentiroso, todo mundo está se iludindo. Só que isso não vai colar, gente. Então é muito simples, ele vai para a cadeia. E aí fica ainda a gente no bolsonarismo com esse troço aqui, o início do fim de um tirano. A juíza Ludmila e Eduardo Bolsonaro revelam o que aconteceu nos Estados Unidos, achando que o ministro Alexandre de Moraes está dando bola, que essa gente está ameaçando o ministro Alexandre de Moraes de perder cartão de crédito. É gente muito insana, né? Dudu Bananinha, como foi hoje o depoimento do Bolsonaro? Aí ele faz, né? Que o pai dele, né, teria sido muito convincente. Mas, olha só, convincente para quem, cara palho? Não adianta fazer discurso para bolsonarista. Se o objetivo era esse, enfim, que fiquem felizes com isso, mas é uma coisa totalmente ilusória, né? O Gustavo agora, Bolsonaro cara a cara com Moraes rebatendo as absurdas acusações. Pois é, vai nessa. O Deltan Dallagnol, a resposta de Bolsonaro que colocou tudo em xeque. Vocês são muito medíocres, viu, de extrema-direita? Vocês são muito medíocres. Vocês estão iludindo as pessoas. Vocês não estão informando as pessoas que essa é a oportunidade para Bolsonaro mostrar algum tipo de inocência, agora queria lacrar. E o ministro Alexandre de Moraes foi toreando com isso, né? Com muita habilidade, muita serenidade. Gente, eu vou falar uma coisa, tem que ter uma estrutura gigantesca. Depois de tudo que ele passou, ter uma concentração, não titubear. Ele deixou os réus falarem. Há juristas que dizem, olha, aconteceu uma irregularidade, porque os réus não poderiam estar na mesma sala. Enfim,
Mas não houve prejuízo algum para os réus, muito pelo contrário, o fato de possibilitar que eles estivessem ali na mesma sessão permitiu que todos escutassem uns as falas dos outros e pudessem eventualmente contestar e levantar alguma questão ali. Então a defesa foi ampla. E os advogados pareciam que estavam até meio resignados, já sabendo que não tem o que fazer. Estão pegando ali os seus honorários, olha, estou te defendendo, meu amigo, mas olha, você já sabe que isso tudo está apresentado contra você, tá ruim, né? Aí fica essa gente aqui, ó, mais uma, né, do mundo cão. Bolsonaro foi ouvido e a Globo não gostou do resultado, só sobrou a delação do Cid. Olha só, a Globo está dando a maior força na medida que omite essas abordagens que eu estou comentando aqui com vocês. Agora o desespero está muito grande. Veja aqui dos representantes do mundo cão, um criminoso que está fora do Brasil e que tem canal, infelizmente ainda continua nas redes, né? A avaliação de derrota, né, que ele fez, né? Vamos pegar aqui o trecho. Preciso até de um café. Mas, a partir daí, ele se perde completamente, vai para Itaipu, para a obra de não sei aonde, completamente perdido, perde o fio da meada e perde o argumento. E aí ele faz uma coisa muito ruim, né, quando ele é questionado. Ele pede desculpa. E por que eu digo, né, mais do que o presidente perdendo o fio da meada, qual foi o grande problema desse depoimento? O problema foi a imagem que ele construiu. Como o presidente deveria ter chegado ali? Ele deveria ter chegado como alguém que está no Calvário. Pensa na imagem do Cristo sendo julgado pelo sim. Faça-me um favor, né, gente fina? Pô, Bolsonaro ser comparado com Jesus Cristo, né? Nédrio e depois pelo Pilatos. Né? Ele deveria estar ali como alguém que está sendo injustamente levado para o Calvário. Então, imagina se Cristo chamasse Pôncio Pilatos para ser vice-rei. É um negócio que não faz sentido. A imagem de Cristo pedindo desculpa, quase que como pedindo misericórdia ao Alexandre. Errado. Me desculpem. Por quê? Porque este julgamento é uma farsa. Para que serve essa participação? Para expor a nação, num momento único, o absurdo que está acontecendo nesse momento. Então vai expondo a nação, só que a nação não julga, meu caro. Quem vai julgar é o Supremo Tribunal Federal. E aí a cereja do bolo, né? Ele dizendo o que ele faria se ele estivesse aqui. Só que é o seguinte, dá para resolver o teu problema, tá? Ele está muito angustiado. Mas vamos ajudar ele a resolver o problema dele, de extrema-direita? Vamos lá. Muito difícil a posição na qual o presidente estava. Mas eu digo para vocês, porque eu sou réu nesse processo, eu corro réu nesse processo, pelo que eu sei pela imprensa. Então, assim, eu até gostaria, tô meio que torcendo para ser citado, porque eu amaria estar nesse interrogatório. Olha só, dá para resolver o teu problema. Compra uma passagem de avião de Nova York, sei lá, o lugar que você esteja, e vem para o Brasil. Assim que você chegar, o teu nome já está ali na Polícia Federal, você vai ser bem recepcionado pelas autoridades brasileiras e você terá essa oportunidade de ficar frente a frente com o ministro Alexandre de Moraes e realizar o seu desejo. Dou a maior força, acho que a gente pode fazer uma campanha para você, tá? Então, não fique milindrado, não. Realize o seu desejo de machão, de golpista, para enfrentar você que estimulou todos esses que estão sentados nos bancos dos réus agora a se ferrarem, junto com tantas outras pessoas que já estão presas. Então, realize o seu desejo. Mas... E aí é o seguinte, né, gente? As análises hoje. Confira a íntegra da minuta golpista apresentada por Bolsonaro a Freire Gomes. Eu resgatei essa matéria aqui, porque a minuta de golpe, que o Bolsonaro tentou minimizar, mas era minuta de golpe, só tinha os considerandos. Mas os considerandos no final aqui, tinha esse ponto aqui, ó. Vamos lá. Afinal, diante de tudo exposto e para assegurar a necessária restauração do Estado Democrático de Direito no Brasil, jogando de forma incondicional dentro das 4 linhas, com base em disposições expressas na Constituição Federal de 88, declara o estado de sítio e, como ato contínuo, decreta a operação de garantia da lei e da ordem. Era o decreto golpista, os considerandos já era o decreto golpista. Moraes e Gonê brilhantes, Bolsonaro moído e democracia vitoriosa até o fim, até aqui. Coluna do Reinaldo Azevedo. André Sadi, análise. Bolsonaro entrou condenado e saiu condenado do depoimento. O foco é em prisão domiciliar. Aquilo que eu falei para vocês, ele não conseguiu reverter absolutamente nada. Bolsonaro pede desculpa a Moraes durante o interrogatório. Piadas à parte, Bolsonaro confessou coisas muito graves no STF. Então, gente, tá selado o destino. Não adianta essa gente ficar fazendo mentiras, tentar iludir bolsonaristas nas redes, porque a criatura vai para a cadeia, exceto se ele conseguir fugir. Mas eu acho que está difícil para ele também.
Gente, eu fico por aqui, mais tarde eu volto com mais análises, mais complementos e os assuntos do dia, tá bom? Um grande abraço, tchau!